Olá, boa noite. Já estamos aqui ao vivo na nossa live. Estou fazendo aqui uns testes porque na outra live deu muito reflexo nos meus óculos. Aí eu tô aqui que nem uma doida, olhando aqui pro computador, olhando para a tela e ver como é que fica. Muito bem. Tô vendo um pessoal novo aqui, um pessoal já conhecido também. A Aline tá aí, que legal. Vamos dando um tempinho, o pessoal chegando, já tem um minutinho aí pra gente conversar. Né? Lembrando que essa é a nossa segunda live sobre o temperamento dos filhos. Quem não conseguiu assistir a primeira, me manda uma notificaçãozinha pelo direct que eu passo para vocês o link da primeira live, tá? Todos os stories eu procuro deixar lá gravados nos destaques para vocês irem acompanhando. E até semana que vem eu já vou tentar montar também um material por escrito, principalmente em relação a essa live de hoje, que é para vocês fazerem um estudo em casa, um treinozinho em casa, para começar a linkar esse nosso assunto dos temperamentos com o assunto da autoridade, né? Ontem, anteontem, esses dias eu tenho colocado alguns stories sobre autoridade, e aí a gente vai procurar ir construindo essa relação entre os temperamentos e a nossa autoridade. Lembrando, não é, gente, como eu conversei com vocês na primeira live, que os temperamentos eles vão funcionar para a gente como um mapa nessa nossa jornada para conduzir os nossos filhos à felicidade, que é essa jornada da educação. Então, como analogia que eu fiz, né, na nossa conversa passada, os pais são os condutores durante essa jornada, a autoridade dos pais é o veículo que vai transportar as crianças ao longo dessa jornada. Então, quanto mais robusto for esse veículo, quanto mais forte, quanto mais equipado esse veículo estiver, mais fácil vai ser essa jornada. O mapa tá ali, são os temperamentos, para a gente ver por onde a gente tá andando, quais as melhores estratégias que a gente vai poder tomar, escolher ao longo desse processo com base no mapa. Mas só lembrando, gente, porque eu vejo muito aqui em função das perguntas que eu tenho recebido. Não existe uma receita de bolo. Não existe uma fórmula mágica para a educação. Eu vou ler esse livro, eu vou acompanhar essa tal pessoa que conseguiu educar muito bem os filhos, ou então vou seguir essa educadora, essa orientadora familiar que é profissional e que tem muita experiência, e a partir daí a minha vida vai funcionar, vai dar tudo certo, né, na educação dos meus filhos. Não, gente, isso não existe. Infelizmente, essa fórmula mágica, ela não está disponível, né? O que existe é uma pessoa com um olhar de fora, com um pouco mais de experiência, que pode dar algumas orientações para vocês, né? A viagem é de vocês, pais, conduzindo os filhos de vocês. Eu não estou dentro desse carro, né? Eu estou do lado de fora. E no máximo que eu posso fazer é dar algumas orientações. Quem está ali, na hora H, precisando tomar uma decisão, são vocês. Então, as informações que eu tenho, as informações que vocês podem me passar, elas nunca vão ser suficiente, né, para eu poder tomar uma decisão por vocês, né? Então, eu vou trazendo essas orientações, vocês vão estudando, vocês vão se fortalecendo, para que na hora H vocês tenham recursos para fazer a melhor escolha,
né? O que eu faço aqui agora, né? Que tipo de correção eu aplico aqui, que tom de voz que eu vou usar aqui, né? Converso agora ou converso depois? Peço isso ou não peço isso? Então, isso tudo vai entrar na sensibilidade de vocês, a partir do momento que vocês estiverem preparados para essa decisão. Então, essa nossa troca que vem acontecendo, eu acho muito legal vocês fazerem as perguntas nos stories, porque me dá a oportunidade de lançar algumas ideias, mas para reflexão de vocês. Não é receita de bolo. A Adriana vai falar isso, então eu vou ter que fazer exatamente assim. Não, isso é um parâmetro para vocês refletirem, né, e se orientarem e poderem se conduzir. E outra coisa que para mim é muito importante, que esse processo seja orientado pelo pai e pela mãe. Né? Na medida do possível, a mãe em geral é aquela que mais se preocupa, aquela que mais está atenta a esse processo, mas cabe à mãe envolver o pai nisso também. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo, a gente vai puxando o pai aqui para essa história. Tá bem, gente? Então, muito bem, já temos aqui 5 minutos de introdução. Vamos começar com o nosso tema. Lembrando que... Aí, a Patrícia acabou de chegar. Seja bem-vinda, Patrícia. Então, falamos na semana passada, né, como a gente podia identificar os temperamentos. Né? Quem ainda não teve acesso, não conseguiu acessar os questionários, pode me mandar um direct também, que eu passo direto o link para vocês preencherem o questionário direitinho. Se também tiverem ainda alguma dúvida no preenchimento, pode me perguntar também, que eu dou algumas dicas, tá bem? Então, nós vimos como a gente preenche esse questionário, vimos como a gente localiza os 4 temperamentos, né, as características em relação à temperatura, né? Então, os temperamentos quentes, que são aqueles que ficam no quadrante superior do nosso círculo, que seriam os coléricos e os sanguíneos, o temperamento de fogo e o temperamento de ar. E os temperamentos frios, né, que ficam abaixo, que são os melancólicos e os fleumáticos, os temperamentos de terra e os temperamentos de água. Vimos também a questão da secura e da umidade. Aqueles temperamentos secos, né, que não envolvem, são fogo e terra, colérico e melancólico. Enquanto que os temperamentos que envolvem, os temperamentos do ar, sanguíneo, e o temperamento da água, fleumático. Então, hoje eu vou conversar com vocês, vamos falar aqui um pouquinho a respeito das boas qualidades e das más qualidades de cada um desses temperamentos. E essas boas qualidades e as más qualidades, elas tanto servem para adultos quanto para crianças. Depois eu vou falar um pouquinho de característica de comportamento infantil em relação a essas qualidades. Então, eu já falei com vocês na semana passada também que não existe um melhor temperamento. Não existe. Todos os temperamentos têm boas qualidades e todos os temperamentos têm más qualidades. Cabe a gente entendê-las bem para que a gente tire proveito dessas boas qualidades e trabalhe bem para que nossas crianças possam superar as suas más qualidades. Tá bem? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui do temperamento do fogo. Os coléricos. É um temperamento quente e seco. Eu tô com a minha apresentação aqui, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou organizar isso e vou disponibilizar isso para vocês imprimirem ou terem acesso aí na mão. Muito bem, boas qualidades de um colérico. Então, até para você verificar aí se você é colérica também ou seu filho, né? Coléricos, em geral, têm raciocínio rápido. Pensam muito rápido, avaliam logo as situações e, com isso, eles também têm uma capacidade muito grande de compreender bem as situações.
Eles se ligam, já entendem o que está acontecendo. Um colérico, né, com essa estrutura que ele tem, com essa força de expansão que ele tem uma vontade muito forte. Então, uma pessoa colérica, ela tem força de vontade, ela tem uma determinação, ela tem uma capacidade de uma garra ali tremenda. E isso você pode perceber já desde pequeno numa criança. Um colérico é muito dinâmico, né? O fogo não fica ali parado, né? O fogo, a tendência dele é ir se alastrando. Se a gente não abafa, ele vai e se alastra. O colérico tem uma grande capacidade de se apaixonar. Ele vê as coisas e as coisas tocam ele no fundo. Então ele se apaixona. É uma pessoa altamente confiante, autoconfiante. Ele confia nas suas capacidades. Ele consegue enxergar as suas capacidades e por isso tem uma visão realista do que acontece com ele. Então ele tem essa autoconfiança. Eu posso, eu consigo, eu faço. E em função disso, o colérico também é uma pessoa constante. O colérico não é uma pessoa de altos e baixos. É uma pessoa, em geral, que eu costumo brincar, uma pessoa só de altos. O colérico está sempre lá em cima, nessa vibração alta. O colérico tem um coração grande. Às vezes ele pode parecer uma pessoa insensível, mas dentro do seu peito bate um coração grande. Esse coração que eu já falei, que é capaz de se apaixonar, pelas pessoas, se apaixonar por ideias, por grandes metas. Ele também tem um coração que tem uma capacidade de se dilatar e de ser bom. E o colérico tem uma questão também muito de prática. O colérico, ele é prático. Ele vê, ele entende a situação, ele sabe quais são os seus recursos para atuar nessa situação e ele vai lá e atua. Muito bem. Vamos falar agora das más qualidades dos coléricos. Essas más qualidades, muitas vezes a gente pode usar aí dessas más qualidades, para orientá-los para se tornarem boas. Então, às vezes se eu só comento assim, pensa, mas isso não é uma má qualidade. Então, vou falar do aspecto realmente de dificuldade dessas qualidades. O primeiro deles, seria o desafio. O colérico é um desafiador. A criança, vamos falar aqui da nossa criança. É aquela criança que vai realmente te desafiar. Você pode lançar uma proposta para ela, o ímpeto dela, o movimento inicial dela é de desafiar você. Dizer que é ele quem manda naquele pedaço, é ele quem manda na vontade dele. Ele tem essa vontade muito forte. O dono da situação aqui sou eu. Então quem é você para querer me pedir alguma coisa? Quem é você para me orientar em alguma coisa? Então, em geral, os colériquinhos são assim. Em função disso, os coléricos também são muito orgulhosos, tá certo? Então, o colérico dificilmente ele reconhece um erro, ele abaixa a cabeça, para reconhecer, não, realmente eu fiz errado, eu pisei na bola, Não, o colérico tem uma coisa de orgulho muito forte, que depois, mais à frente, a gente vai começar a entender como a gente pode trabalhar todas essas questões. O colérico, como a gente já comentou, dominador. Ele tem um ímpeto de dominar as situações, de conduzir a situação, de tomar a frente da situação e ser o responsável por ela. Isso num adulto, bacana, sensacional. Agora imagina uma criança de 5 anos colérica que quer dominar a situação, que quer controlar a situação, onde ela não tem capacidade nem discernimento ainda para isso. Então esse é um grande desafio para os pais dos coléricos. Os coléricos são soberbos, Como eu te falei, ele tem essa perspectiva dele, das suas capacidades. Ele vê que ele atua, ele é muito prático, ele faz, ele vê a coisa acontece. Em geral, quando ele faz isso, ele recebe elogios, ele recebe consideração. Então, o que acontece? O colérico se acha.
né? O colérico se acha. Ele sabe, ele entende, então sou muita coisa. Então isso não é uma coisa legal, principalmente para uma criança, para um adolescente aí que se acha muito e que então não precisa, na cabecinha deles, né? Não precisa ouvir o pai, não precisa ouvir a mãe. O colérico é propenso a uma certa dureza e uma certa insensibilidade. Ele tem esse coração grande que é capaz de grandes ideais, mas para a lida do dia a dia, a percepção de sentimentos das pessoas, o colérico tem uma certa dificuldade para isso, tá bem? E o colérico, ele tem uma questão aí importante de ser rancoroso. O colérico, como ele é de temperamento seco, ele estrutura tudo que ele recebe, ele dá uma estrutura para aquilo. Então, aquilo faz uma marca no colérico. As impressões marcam o colérico. A sorte é que, como ele é expansivo, aquela marca fica e ele se expande. Ele devolve aquilo, né? É meio que um revide. Ele revida aquilo. Ele não fica, aquilo fica marcado, mas ele não consegue guardar. Diferente do melancólico, né? Que tem esse mesmo tipo de impacto, só que o melancólico ele guarda. O colérico não. Aquilo marca, machuca, impressiona e ele devolve, né? Dessa forma forte, expansiva, que é a característica dele. Então, falando agora especificamente do comportamento infantil, né? Geralmente as crianças coléricas, elas têm um olhar seguro, elas têm essa percepção do que está acontecendo, esse domínio da situação, então ela se sente muito segura, né? Se ela sabe que ela é capaz de atuar bem ali, ela tem essa segurança. E por isso mesmo, o caminhar do colérico, o caminhar de uma criança colérica, é um caminhar decidido, né? Em geral, a criança colérica ela tem um bom domínio do corpo, ela tem um bom tônus muscular. É uma criança que enfrenta desafios físicos de uma forma muito, muito tranquila. Tem muita energia também, né? O colérico tem essa coisa, essa expansão toda vem de uma energia interna dele. O colérico, em geral, tem bom apetite. As crianças coléricas estão ali, elas precisam se alimentar bem para poder, né, essa fonte de energia delas. Os coleriquinhos, gente, eles adoram desafios e competições, né? Eles querem a todo momento provar para os outros e provar para si mesmo o quanto ele é bom, o quanto ele pode, o quanto ele domina, o quanto ele resolve. Então, desafios, competições motivam, deixam o colérico ali muito, muito animado, porque ele quer de fato mostrar o quanto ele é bom. E a partir disso, né, dessa principal característica, que a gente vai procurar atuar com estratégias de educação, que a gente vai conversar das próximas. É legal quando a gente faz ao vivo, eu não sei se vocês estão ouvindo, eu tenho 3 sanguíneos lá dentro que acabaram de chegar falando alucinadamente, não estão sabendo que eu estou aqui gravando. Não é isso, gente? Obrigada. Então, vamos voltando, né? O colérico ele vai sempre se esforçar para ser melhor, sempre, né? Por mais que você diga para ele, nossa, que bom, não, você nem precisa estudar tanto assim, não, ele quer, né? Ele quer provar para ele mesmo, mostrar para todo mundo o quanto ele é bom. E, em função disso, o colérico não desiste. O colérico colocou uma meta na cabeça, sai de baixo, porque ele vai correr atrás, né? Ele vai fazer de tudo para atingir essa meta, para alcançar isso. Então tá sempre ali nesse esforço. Como eu comentei antes, né? O colérico tem essa dificuldade com a questão da sensibilidade de sentimentos. E por conta disso, a forma que o colérico tem
para transmitir carinho, para transmitir a atenção dele, o cuidado com o outro, geralmente de uma forma um pouquinho bruta, né? O colérico abraça e derruba, o colérico esbarra, né? Ele não tem essa sensibilidade de um toque, de um abraço, de um carinho, ele é meio brutinho mesmo. E, por fim, o colérico, os coleriquinhos, tanto meninos quanto meninas, né, nessa fase aqui dessa infância, eles têm uma tremenda teimosia para se vestir, né? Aquelas crianças que cismam com uma determinada roupa e querem se vestir daquela forma, e é festa e tá querendo ir de bermudinha, e é praia e quer ir sei lá de que, inventa moda, né? O colérico, ele tem essa coisa de decisão. E, em geral, nas crianças, né, essa é a primeira capacidade, né, a primeira área, digamos assim, que o colérico tem para mostrar que é ele que manda, né? O colérico é sempre, gente, entendam isso, não importa a idade, o colérico quer sempre mostrar que é ele quem manda. Então, se ele ainda está pequenininho, a única coisa que ele tem ali, que ele consegue perceber que ele vai poder mandar, pelo menos é o quê? Na roupa que ele vai vestir, tá bem? E também na organização do quarto, né? Ele quer decidir, não, o quarto é meu, eu quero que arrume desse jeito, eu quero que isso aqui fique ali, né? Ele tem essa coisa de mostrar quem é que manda. E aí, se ele pega uma mãe colérica que também gosta muito de mostrar quem é que manda, o que acontece? Pancada o tempo todo. Então essa mãe colérica que vai ter que aprender a lidar com esse carinha coleriquinho aí. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos falar agora dos sanguíneos, temperamento do ar, quente e úmido. Essa galerinha se expande e ao mesmo tempo envolve quem está à sua volta. Então, boas qualidades dos sanguíneos. O que acontece com esses caras, né? Se comunicam, né? Eles se expandem, então eles se comunicam, eles falam muito bem. São pessoas que a gente adora estar perto, adora conversar, porque eles procuram sempre ser agradáveis, interagem muito bem com os demais. E aí vem uma questão, né? Uma criança sanguínea, pequenininha, que tem algum tipo, né, de atraso na fala, é uma criança que vai apresentar um nível de frustração tremendo. Então, uma criança que vai estar constantemente fazendo o quê? Fazendo birra, mordendo, né? Ela precisa expandir, ela precisa se comunicar. A principal via, em princípio, ela não consegue desenvolver, então ela vai se comunicar com o quê? Com o choro, com o grito, com a mordida, né? Então, a importância da gente estar atento à fala dos nossos filhos, fomentar que, não, tudo bem, pode falar mais tarde. Não, se você percebe que o seu filho está ali muito inquieto nesse processo da fala e que está saindo, né, essa força dele está saindo por outros canais, vamos trabalhar logo essa fala para esse sanguíneozinho poder se expandir de uma forma mais tranquila, tá bem? O sanguíneo é sempre entusiasmado, né? Um cara sempre pra cima. Você é uma criança animada, otimista, acredita que sempre tudo vai dar certo, vai ser tudo legal. É uma criança de bom coração, né? Ele consegue olhar ali pro outro e se compadecer. Diferente do colérico, o sanguíneo tem uma sensibilidade muito apurada, tanto uma sensibilidade interna para poder entender os seus sentimentos, quanto uma sensibilidade para perceber o sentimento do outro. Ele consegue sentir ali o que o outro está sentindo. O sanguíneo, ele é muito, estritamente mesmo, sensitivo, né? A coisa do sanguíneo passa pelas sensações. E aí a gente vai falar um pouquinho já de um ponto muito importante em relação a essas sensações. Então, o sanguíneo se desfruta, ele deleita-se no convívio com as pessoas. Não importa o que esteja conversando, não importa o assunto, o que importa é que, beleza, estamos todo mundo junto, estamos aqui próximos, né? Trocando aqui impressões, ele fica feliz com isso. O sanguíneo, diferente do colérico, né? Ele não estrutura, ele não guarda mágoa. O sanguíneo, ele pode ali na hora, né? A criança na hora
por exemplo, toma uma bronca, ela pode ali, até um chorinho, fazer uma carinha assim meio de aborrecida, mas já em 2 tempos o que acontece? Esqueceu, passou. O sanguíneo não, essas impressões, elas não têm estrutura no sanguíneo, né? E por isso a nossa dificuldade aí muitas vezes de nos fazermos entender pelos nossos filhinhos sanguíneos, né? Eu, mais do que ninguém, sei disso. Como eu falei, tem 3 lá dentro que não são nada fáceis, né? O sanguíneo, gente, com essa característica dessa expansão deles, dessa sensibilidade, eles estão sempre buscando novidades. O sanguíneo não consegue ficar muito tempo num mesmo assunto, num mesmo livro, num mesmo brinquedo, né, numa mesma atividade. Ele busca novidades. A partir do momento que ele começou alguma coisa e ele já entendeu, já meio que acha que desvendou aquele mistério, pronto, agora eu quero uma outra coisa para eu desvendar, tá bem? Então sempre buscando o sanguíneo, tá? Nesse princípio de infância, até uns 6, 8 anos, não costuma ser uma criança teimosa. Tá? Depois, quando eles crescem um pouquinho, entra um aspecto aí de teimosia. Mas, em geral, é isso. Uma criança alegre, uma criança afável, uma criança simpática, que todo mundo gosta de estar perto. Vamos ver agora as más qualidades, né? O que qualidades o sanguíneo tem aí que a gente precisa ficar de olho. Primeira é essa questão da superficialidade. O sanguíneo ele não consegue aprofundar em nada. Ele tá ali, ele vai muito, como eu falei, pelo gosto, pelo sentido, pela sensibilidade. Então, provou, gostou, pronto, quero uma novidade, quero provar outras coisas, né? Como o sanguíneo, ele não consegue, né, trazer para dentro dele as coisas e elaborá-las e estruturá-las, ele tem uma dificuldade muito grande, principalmente na infância, de entender os pais. Então, os pais sanguíneos adoram fazer discurso, né? Discursa, explica e fala e acontece. E a gente acaba sempre com aquela sensação, meu Deus, entrou por aqui e saiu por aqui. E é exatamente isso que acontece no sanguíneo. Ele não tem a capacidade, né, de aprofundar aquilo que ele está ouvindo, de construir, né, de estruturar aquilo para ele poder se movimentar em função do que ele estruturou. O sanguíneo ele não estrutura, né? Então, momentaneamente, ele para. Momentaneamente, ele te ouve. Só que 3 segundos depois, aquilo escapou. Aquilo foi, né? Então, essa nossa luta, né, que a gente vai ter que aprender a lidar, traçar estratégias, né, para ajudá-lo a ter alguma estrutura. Falta ao sanguíneo é essa estrutura. Então a gente vai, enquanto pais, entrar com a estrutura para eles. Então eles têm uma dificuldade em obedecer. Mas porque eles não conseguem exatamente entender o porquê daquilo, né? Eles querem se satisfazer, querem satisfazer os seus sentidos. Ah, mas por que agora eu tenho que ficar sentado aqui? Eu queria estar correndo, né? Eu queria estar expandindo, que é o movimento do sanguíneo. Eu queria estar ali conversando, brincando. Não, mas agora você precisa sentar, agora você precisa estudar, principalmente, né? Ele não consegue ter uma real noção da importância disso para ele. O sanguíneo, além de tudo, ele tem uma vontadezinha fraca. Diferente do colérico, né, a vontade dele é fraca. Ele não consegue ter uma meta para poder perseguir aquela meta. O sanguíneo não tem foco. Ao contrário do colérico, que tem aquele foco, ele decidiu e ele corre atrás e ele atua. O sanguíneo não tem meta, está tudo difuso, né? Vamos pensar aí, como é que é o ar? O ar está difuso, está por aí. E é assim que o sanguíneo está. Ele está por aí. Está por aí, querendo se expandir, se interagir, trocar. Bota um bonitinho desse para estudar, gente. Nossa, mãe do céu, isso é o maior desafio que a gente tem. Mas a gente consegue, dá pra gente conseguir. Então é isso, né? Ele acaba que ele é muito inconstante, né? Ele acha que ele entende. Quando você fala assim, não, já entendi.
Já vou resolver. Você não explicou nem a metade do que ele tem que fazer, ele já quer sair fazendo. Nem entendeu, nem ouviu tudo que ele precisava, né? Mas saiu fazendo. Vamos falar agora especificamente de alguns comportamentos infantis de crianças sanguíneas, né? Então, em geral, né, em função de tudo isso que eu falei, a gente tem uma impressão aí que a criança tende a ser uma criança difícil. E em geral é assim. Os sanguíneos, eles são na infância bem difíceizinhos. Mas eu vou dar um alento a vocês. À medida que eles crescem, que eles amadurecem, eles se tornam jovens e adultos maravilhosos. Pais de sanguíneos, tenham um pouquinho de paciência. Eles vão amadurecer, eles vão crescer e vão se tornar pessoas de convívio super fácil, pessoas dóceis, amáveis, né, que vão poder te ouvir, ter uma troca super positiva com você. Então, desanima não, gente, nem tudo tá perdido não, tá? A criança sanguínea, gente, ela é muito chata. Em princípio, ela é muito chata com a gente, com os pais, né? Eles ficam falando o tempo todo, eles se intrometem em tudo, querem dar pitaco na conversa, e o irmão tá fazendo alguma coisa, ele vai lá que ele quer fuçar o que o irmão tá fazendo, e começa a perguntar, e aí enche a paciência do irmão, aí o irmão acha que ele tá de implicância. Ele não tá de implicância, ele quer se envolver, ele quer estar ali, né, em tudo. O tempo todo, dá essa movimentação pela casa que tem uma hora que você fala, ah, meu Deus, sossega, meu filho, pelo amor de Deus, né? Então é essa coisa de agitação. O sanguíneo traz sempre essa coisa de agitação, de inquietude, de uma criança incansável, né? Tem alguns sanguíneos que, em geral, apresenta aí um diagnóstico de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Pô, o menino dissipado, não consegue ter foco, não senta para estudar. Esse agito todo, TDAH? Não, amorzinho, calma, pode até ter o diagnóstico, né? Mas vamos usar primeiro aqui umas estratégias para trabalhar com essa criança enquanto uma criança sanguínea. Se essas estratégias não funcionarem de jeito nenhum, pode ser que realmente ele tenha um transtorno, né? Mas, em geral, esses agitos, essa dispersão toda é uma questão de temperamento, tá? Vamos lá. Então, isso. As crianças também são crianças amáveis e dóceis com os amigos, queridas por todos, né? Por quê? Porque com o amigo ele não tá naquela convivência o tempo todo, aquela coisa... aquela coisinha ali de picuinha de irmão. Com um amigo não, ele tá ali na brincadeira, ele vai querer ser sempre agradável, ele procura agradar muitos amigos, né? Não gosta de ficar sozinho, né? Uma criança que não gosta de ficar sozinha, ela tá sempre buscando alguém para se relacionar. E o sanguíneo, ele quer tudo na hora. O sanguíneo não aguenta esperar. O sanguíneo pensa nisso. O sanguíneo, ele quer sempre satisfazer os seus sentidos, né? Então o sanguíneo, ele precisa estar o quê? O sanguíneo precisa estar comendo. O sanguíneo precisa estar assistindo um programa. O sanguíneo precisa estar mexendo, é o tato, né? Então, o sanguíneo vai sempre buscar o quê? Conforto. Então ele quer comer o que ele gosta para poder satisfazer esse paladar. Tendência de uma criança sanguínea é ser uma criança gulosa, né? Ele não come porque ele tem fome, ele come porque ele tem prazer naquela comidinha dele. Então a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Porque nem tudo dá prazer nessa vida, nem sempre a gente consegue fazer só o que a gente gosta, e a gente precisa, ao longo da infância, ir mostrando para os nossos sanguíneozinhos, né, que a vida não é bem assim. Então isso, o sanguíneo vai sempre fugir do esforço, né? A vontade dele é fraca, ele vê, tem que fazer, a mãe conduz, a mãe leva, mas ele, sempre escapa pela direita, pela esquerda, ele sempre dá um jeito de escapar, porque é a lei do menor esforço. Essa preguicinha de estudar, por quê? Porque estudo requer esforço. Tem que ficar parado ali, estudar não agrada tanto os sentidos, e ele quer agradar os seus sentidos.
como eu já falei, né, a bronca no sanguíneo, ela entra por um ouvido, ela sai pelo outro, ele se arrepende. O detalhe é esse. Ele toma a bronca, ele se arrepende, e se arrepende de verdade, não tá te enganando não. Que desgraça, essa criança me enganou. Não enganou nada. Ele se arrependeu. Só que passaram-se alguns minutinhos, o que volta é esse motor dele de curiosidade, de expansão, de fazer, de satisfazer os seus sentidos. Tá? Ele não estruturou aquela bronca. Ele sentiu o impacto inicial, mas ele não estruturou aquilo. Então ele vai sair correndo depois e vai fazer tudo de novo. Né? Não se atém à mesma atividade. Né? Cada hora ele está brincando de uma coisa. Né? E, então é muito interessante. Isso aqui é um diagnóstico perfeito de sanguíneo. Em geral, quando eu falo sanguíneo, você dizer, é o meu filho. Né? Você pede para um sanguíneo arrumar um quarto. Assim, meu filho, vai lá arrumar o quarto. O sanguíneo entra no quarto, ele é capaz de pegar o short do pijama, que tava, o quarto tá a zona. Não tem cama feita, roupa pelo chão, sapato espalhado, mochila, caderno, tudo. Né? Ele é capaz de entrar no quarto, pegar um short, e jogar dentro do armário. E falar, arrumei o quarto. Você olha lá e fala, não acredito. Esse quarto não tá... Como é que você arrumou o quarto? Eu arrumei. Eu guardei um short. Guardar um short? Meu filho, você tem que guardar toda a sua roupa. Aí você volta, aí ele guarda toda a roupa que estava no chão. A roupa que por acaso ficou em cima de uma cadeira, em cima de uma cama, ele não guarda. Ele dispersa, ele não consegue ter o foco para perceber. Não, o quarto está uma zona, então eu vou por etapas, eu vou arrumar a cama, eu vou guardar a roupa, ele não consegue. Parece que é uma coisa de doido, ainda mais para um melancólico que vive da ordem, ou para um colérico, né? Isso parece uma loucura. Como é que pode, gente? Eu mandei arrumar o quarto. Então você tem que mandar arrumar o quarto por etapas, né? Primeiro você vai falar, filhinho, vai lá, arruma a cama, mas explica. Tem que explicar o que é arrumar a cama, senão ele vai dispersar também. Né? O que é arrumar a cama? Olha só, você vai ter que guardar o seu pijama, você vai esticar o lençol, depois você vai esticar a coberta, vai arrumar o travesseiro. Isso é arrumar a cama. Quando você terminar, você volta aqui. Né? E ele não vai voltar, que dali ele vai sair para fazer outra coisa. Você vai atrás, ótimo, ó, já vi que você arrumou a sua cama, parabéns. Agora vamos guardar as roupas. Primeiro, as roupas do chão. Né? E assim vai. Sanguíneo é sempre por etapas. Depois a gente vai entrar mais a fundo nas estratégias, é porque de sanguíneo eu entendo, né, gente? Que maravilha. Outra coisa muito interessante do comportamento infantil dos sanguíneos, gente, é que o cara consegue sair do riso pro choro em 1 minuto. Né? Principalmente os pequenininhos. Tá rindo, tá feliz. Você desagradou o sanguíneo, você tirou ali um prazerzinho que ele tinha ali dos seus sentidos, ele vai chorar. Mas, ao mesmo tempo, se você devolve esse prazer ou se você distrai ele desse choro, nos mesmos 3 segundos, ele para de chorar. É uma coisa incrível, né? O sanguíneo a gente conduz com a ludicidade, né? Até os adultos. Outro dia eu estava conversando com um casal de amigos, né? E eles falaram, gente, Adriana, é isso mesmo, né? O sanguíneo precisa de envolvimento, precisa de uma história. Você vai contando uma historinha para ele e aí ele vai te acompanhando. Ele vai te acompanhando e você consegue botar o sanguíneo onde você quer. E por fim, por volta dos entre 6 e 8 anos, a criança sanguínea tende a estabilizar, né? E aí consegue compreender um pouco mais os pais, consegue ter uma relação um pouco mais fácil nesse sentido, principalmente das obediências. Melancólicos, né? Os melancólicozinhos, o nosso temperamento de terra, frio e seco. Boas qualidades do melancólico, né? Uma criança melancólica, um adulto melancólico é uma pessoa naturalmente boa. Os melancólicos são bons de bondade mesmo. Eles têm uma bondade ali. É o temperamento que consegue mais dar estrutura para os seus sentimentos. É o temperamento que mais consegue aprofundar os seus sentimentos. E com isso ele consegue chegar numa percepção, no entendimento do que é a bondade e conseguem ser bons.
E com isso, os melancólicos, olha que graça, são crianças e adultos, né? Em geral, obedientes. Eles tendem a obedecer porque eles entendem a bondade da obediência, que obedecer é algo bom e por isso eles obedecem. Os melancólicos não perturbam o ambiente, né? Eles são tranquilos, eles não expandem. A vivência, a percepção de mundo maior deles é o seu mundo interior. O mundo exterior traz um impacto, mexe com ele e aí ele esquece do mundo e vai observar e vai contemplar este impacto dentro dele. Então, às vezes a mãe olha ali a criança, meu filho é triste. Adriana, meu filho, ele tá triste, não dá, ele tá sempre no canto, ele tá sempre pensando, ou então mexendo em alguma coisinha, né? Então vamos verificar. Se é uma criança sanguínea que está se comportando assim, realmente, essa criança está com algum problema. Um sanguíneo não pode ficar calado, quieto, sozinho, ele está com problema. Mas se é um melancólico, esse é o jeito dele ser no mundo, né? O mundo do melancólico é interior. E cabe a nós, pais, trazer um pouco o melancólico para fora, para que ele possa se relacionar mais com o mundo, né, estar mais no mundo exterior do que no mundo interior. Então a criança, naturalmente, né, reflexiva, como eu falei, ele tem essa capacidade, né, essa bondade de se compadecer do outro, entender a dor do outro, sofrer com o outro. Tem uma tendência à abnegação, porque se ele vê o outro sofrendo, ele quer ir ao encontro do outro para ajudar. Né? Tem uma inteligência aguda e profunda, né? Ele consegue mergulhar no seu ser e com isso ele desenvolve toda uma capacidade de inteligência, uma capacidade intelectual. Aí, grandes intelectuais, em geral, são melancólicos. A tendência à atração pelas artes, ciências, né, por conta dessa questão intelectual deles e por conta dessa sensibilidade interna. Isso. Vamos ver um pouquinho das más qualidades, que agora comecei a ficar preocupada com o tempo, a pessoa fala mais do que tudo. Vamos lá. Más qualidades dos melancólicos. Então, essa característica desse fechamento, né, vai trazer aí para ele essa melancolia, né, que aproxima aí de um estado de tristeza. Então a gente precisa ter muita atenção para que, de fato, essa introspecção não se transforme aí numa tristeza, o que para o melancólico é muito fácil de acontecer. Tá? Então o melancólico ele não tem um ímpeto de se expressar. O que vem, ele guarda. E isso é muito complicado, né? Porque nós vivemos à base de convívio, né? De relação. Então ele precisa... Peraí que o outro telefone aqui resolveu apitar. Ele precisa se relacionar, né? Então a gente vai precisar ajudar ele nesse aspecto. Essa questão dele guardar, né? A coisa, como ele é seco, né? Ele estrutura, ele recebeu um impacto, aquele impacto toma uma forma bem estruturada, só que ao invés de, como faz o colérico, que pega aquilo e devolve, o que ele faz? Ele pega aquilo que doeu, que é negativo, que impactou mal e ele guarda. Então isso não é nada legal. A gente precisa, né? Vamos aprender aí como que a gente lida com isso para colocar esse impacto negativo de alguma forma, ou pelo menos um pouquinho para fora, né? Essa tendência de isolamento, né? Tá numa festa, tá num lugar, vai buscar se isolar, demora para solucionar um problema, porque o melancólico, ele tem medo de fracassar. Ele tá sempre buscando uma perfeição, né? E todo mundo que busca a perfeição tem medo de fracassar, né? E o fracasso é a coisa mais fácil de ter. Por quê? Porque não existe perfeição. Então o melancólico, nessa busca de perfeição, esse medo de fracassar, o que faz? Muitas vezes paralisa o melancólico. Ele fica ali muito indeciso,
né? Não é porque ele não saiba, é porque ele quer analisar todas as possibilidades para poder dali tirar o máximo de certeza possível para poder tomar a sua decisão. Então ele pode ficar séculos, né, meses, pensando em uma determinada circunstância lá da vida dele, que ele tinha que tomar a decisão em 24 horas e ele não consegue. Vai levar 2 meses para poder analisar todas as possibilidades, né? Então, essa indecisão do melancólico, essa lentidão nesse processo decisório não é muito legal. E muitas vezes, por conta dessa indecisão, o melancólico ele pode ceder à ideia dos outros, né? O outro vai, decide, resolver uma coisa mais rápido e ele acaba que embarca na ideia dos outros. E tem uma tendência também grande a exagerar as dificuldades, né? Porque como ele consegue analisar bem e aprofundar bem, ele vê problema em tudo. E qualquer problema que seja realmente problema, aí que ele aumenta aquele problema, né? E as nossas criancinhas melancólicazinhas, elas também são assim, né? No princípio, nessa primeira infância, como eles são tão quietinhos, introspectivos, qual a tendência deles, né? É não gerar dificuldade para os pais. Estão sempre ali tranquilos. Que anjinho, que filhinho bom, maravilhoso que eu tenho. É uma criança que gosta muito de rotina. Se você consegue estruturar uma rotina no seu dia, não vai dar problema nenhum. O melancólico vai com você com muita tranquilidade. Agora, não significa, né, que ele tá na dele, mas não é aquela criança também totalmente quieta. Essa primeira etapa de infância do melancólico, né, ele gosta de brincar também, ele brinca também, né, ele se relaciona também, mas de uma forma mais tranquila, né? Ele é uma criança amável. Em situações sociais, né, ele tende à amabilidade, né? Ele é uma criança boa, ele tem esse bom coração. Então a tendência dele é ser amável. Uma criança que não briga, né? Em geral não briga, não se mete em confusão, não fala bobagens, né? Consegue se divertir com a brincadeira, né? Ele não se diverte com a relação com a criança, ele se diverte com um todo, com a atividade como um todo. E para a gente poder encerrar, vamos falar dos fleumátiquinhos, que eu tenho. Quem está me acompanhando aí nos stories sabe que eu me amarro nos fleumátiquinhos, né? São crianças calmas, são crianças tranquilas, são crianças detalhistas, né? Então vamos lá. O que é o fleumático? O fleumático é a água. A água tem essa característica fria, ela não se expande e ela também não estrutura, tá? Então, ela guarda ali, ela recebe as coisas, ela guarda. Só que ela guarda isso, mas sem estrutura. A gente precisa ajudá-la a estruturar o que ela tá recebendo. Mas então vamos lá. O fleumático tem uma tendência de ser detalhista, né? A reparar nos detalhes das coisas e a fazer as coisas com detalhes, né? Fazer a criança, no caso, né? Fazer desenhos com muitos detalhes. Na hora que monta uma brincadeira, a brincadeira é cheia de detalhes. Então, em geral, são essas crianças, os fleumátiquinhos. Eles são super pacientes. Eles têm paciência com os pais, eles têm paciência com os irmãos, com os amigos, são mega observadores, têm uma capacidade de serem simpáticos, né? Eles sabem se relacionar, eles evitam a confusão. O fleumático, se ele está no ambiente, dificilmente sai confusão. Sabe por quê? Porque, primeiro, ele não se mete em confusão, e se os outros estão arrumando confusão, ele entra no meio e fala, não, gente, deixa disso, é o famoso deixa disso. Ele vai lá e não, agora não vamos brigar não. E vamos fazer aquela outra coisa, olha só, isso aqui vai ser legal para você também, para mim e tal. Esse é o fleumático, né? É uma criança discreta, né? Não é expansivo como o sanguíneo,
barra pesada como o colérico. Ele é discretinho, ele tá ali na dele, né? Tende a ser prudente, né? Um fleumático, ele é muito prudente, é uma pessoa sensata, ele pensa como ele traz isso para dentro, ele consegue pensar, avaliar bem as situações. E tem uma coisa bem interessante, né? Que quando um fleumático percebe um ambiente ruim, aquilo incomoda nele. Quando uma criança fleumática ou um adulto fleumático, você acha que do nada ele mudou, poxa, o que está acontecendo? O cara é super gente boa, isso, e agora ele parece que ele está incomodado, e ficou meio agressivo, e ficou esquisito. Gente, fleumático esquisito, sabe o que você tem que fazer? Olha para tua casa, vê se a tua casa está arrumada. Olha que coisa louca, vê se a tua casa está arrumada, se o quarto dele está bem organizado, se não tem bagunça pela casa, tá? Essa bagunça do entorno, o fleumático é água, ele precisa de um contorno, ele precisa de um recipiente, e ele precisa de um recipiente limpo, translúcido, bacana, para ele poder ficar nessa calmaria e tranquilo. Então, se o recipiente está agitado, se o clima da casa está agitado, né, as coisas estão bagunçadas, estão fora do lugar, né, ele vai ressentir, ele vai ficar. Né? Outro dia, conversando com uma amiga, né, a respeito disso, ela falando da filhinha dela fleumática, eles passaram agora por um processo de mudança de casa, né? Enquanto a casa estava naquela bagunça, a menina estava num comportamento esquisito, você percebia que ela estava extremamente incomodada, né? Arrumou a casa, mudamos e agora a casa está arrumada. Voltou a calmaria, voltou a tranquilidade, né? Então eu costumo falar verdade, que uma criança fleumática, quando está dando muito problema, está dando confusão ali com ela, prestem atenção, os pais estão com problema. Tá? Os pais em casa não estão se entendendo, né? Estão angustiados, estão com alguma questão. A criança fleumática, ela vai ter essa forma que é o contorno que os pais estão dando para ela. Se os pais estão bem, se o ambiente da casa é um ambiente de tranquilidade, um ambiente organizado, a criança fleumática não vai dar problema. Tá bem? Vamos lá. E para a gente poder acabar, as más qualidades dos fleumatiquinhos. Eles têm más qualidades, né, gente? Mas é quase nada de má qualidade. Eles são tão maravilhosos. Não se propõem grandes metas, né? Não se colocam desafios. Eles vão ali de acordo com o contorno, né? Os pais dão o contorno para uma criança fleumática. Tem essa tendência à passividade, mas ao mesmo tempo, se os pais estimulam, se os pais levam, eles conseguem sair dessa passividade. O bacana do fleumático é isso, ele facilmente, a gente consegue dar o empurrão nele, né? E ele muda, né? Isso tanto para o bem quanto para o mal. Falta entusiasmo, um pouquinho de espontaneidade e também ele é um pouco lento. A maior parte das perguntas aqui nos stories, quando as mães me pedem, né? O que eu faço para agitar um pouquinho meu filho? Tudo é lento, tudo é devagar e tal. Calma, é assim, o fleumático ele é um pouquinho devagar, né? Mas a gente consegue, a gente vai conseguindo. Não vai nunca ser um 220 ligado na tomada como um sanguíneo, né? Ou essa coisa dessa explosão de vontade como um colérico. Mas com os pais sabendo conduzir, ele vai ter ali um pouquinho mais de velocidade. Ou então também, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, não, é o meu marido que é fleumático, ele é muito lento, né? Então, não, a minha esposa que é fleumática e que é muito lenta, né? Então, pensa você, né? O que te movimenta? O que faz com que você, o que te dá energia? Então, tenta contagiar o outro com essa tua energia, né? Contagia o seu fleumático aqui que está do seu lado com essa sua energia. Porque se você dá esse contorno para ele, ele vai junto.
tá? Pelo menos ele vai tentar te acompanhar e aumenta um pouquinho a rotação do fleumático. E eu falei que era para acabar, mas não, ainda tem aqui detalhezinhos de comportamento infantil. E a gente tem exatamente 5 minutos para acabar antes que esse negócio aqui desligue. Então vamos lá. Quando a criança fleumática ela é repreendida, né, ela vai mudar o foco de atenção. Ela não costuma te encarar e ficar ali, Não, ela olha para o lado, ela resolve fazer uma outra coisa, ela dá um jeito de despistar aquela repreensão, aquela bronca, né? Ela para imediatamente. Ela não parte para o confronto, ela não parte para a negação, tá? Ela para e muda de atividade. Ela não vai querer ficar ali ouvindo bronca, porque também ela não consegue, né? Como sanguínea, ela não consegue compreender a bronca, tá? Mas ela vai fugir da bronca. Ela não fica ali com a cabecinha baixa, esperando, tá? Vamos lá. Sem enfrentamento, costuma fugir um pouco das responsabilidades, né? Mas não te enfrenta. Diferente lá, muitas vezes, do sanguíneo, que você quer puxar ele para alguma coisa, mas ele também pode te enfrentar. Então, essa criança que, no geral, caladinha, é obediente. É uma criança que não se importa em perder nos jogos e nas competições, né? Ela quer agradar, ela não quer confusão. Tá vendo que o irmão lá vai ficar chateado? Não, pode ganhar, vai, leva. Não é aquela criança que compartilha os brinquedos, empresta o carrinho, empresta a boneca, chega em casa da escola, minha filha, cadê o teu estojo? Está vazio. Ah, não, emprestei minha canetinha, minha borracha, dei para fulana, ela ficou feliz. As fleumáticas têm essa tendência, né? E o fracasso não incomoda, né? Perdeu, ok, não tem problema não, amanhã a gente tenta ganhar, a gente tenta seguir aí. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha apresentação. Não, acabamos. Eu vi aqui, vamos lá, tem 3 minutos para desligar essa desgraça aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. A galera aqui rindo um pouquinho. Eu espero que vocês tenham conseguido aí se identificar, né, nessas descrições. Muitas vezes a gente faz o teste, mas não consegue entender muito bem. Então a gente entender, avaliar essas descrições, comparar com o teste, vai ajudando a gente a verificar, a identificar realmente qual o temperamento aqui do meu filho. E como hoje eu já soltei em alguns momentos aí algumas dicas, a gente na próxima live vai falar especificamente, né, de quais aspectos a gente precisa ter muita atenção para educar cada um desses temperamentos, né? E vou procurar também na próxima live fazer uma relação com aquelas 4 etapas de autoridade que eu coloquei nos stories ao longo dessa semana. Tá? Então a gente vai ver quais são as principais áreas de cada temperamento que a gente precisa atuar, tá? E como a relação dessas áreas com a nossa autoridade. Tá bem, gente? Então, assim que eu tiver com o material disponível para vocês, eu vou ver se eu transformo isso num e-bookzinho, essas características agora, eu vou colocando lá no Stories, eu aviso para vocês onde vocês podem baixar, tá bem? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas que fizeram para a gente tentar ir respondendo também. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, boa noite. Tem certeza que vocês abriram ao vivo?